O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Bem-vindo ao Novo Debate, que discute a violência em diversos formatos e ambientes. O programa é uma parceria da UFPR-TV com o Núcleo de Estudos da Violência Organizacional dos Programas de Pós-Graduação em Tecnologia e em Administração da UTFPR, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Hoje no Brasil, mais de 600 mil pessoas estão encarceradas, de acordo com dados do Ministério da Justiça, um número maior do que o de todas as pessoas que vivem em Joinville, que é a cidade mais populosa de Santa Catarina. O Brasil é o quarto do mundo com maior quantidade de presos. O Novo Debate de hoje fala sobre problemas comuns nos presídios brasileiros, a hiperinflação carcerária e a violência. O meu convidado é o coordenador do Centro de Estudos em Segurança Pública e Direitos Humanos da Universidade Federal do Paraná, Pedro Bodet. Bem-vindo, professor. Muito obrigado. Professor, dados dessa mesma pesquisa que eu iniciei falando do Ministério da Justiça mostram que a população carcerária cresce 7% ao ano no Brasil e que nesse ritmo, em 2022, serão 1 milhão de pessoas presas nos presídios. Essa questão, esse aumento do número de pessoas encarceradas no nosso país, mostra que esse estado penal que encarcera, que prende, ele é uma consequência do encolhimento do estado social? Eu queria começar agradecendo ao Novo e ao professor Francis Kanashiro pelo convite e parabenizar por pautar um debate tão importante no Brasil e no mundo hoje. Sim, a gente tem, no caso brasileiro, um problema que me parece singular se olharmos para o restante do mundo. Tomando o mundo anglo-saxão, por exemplo, como referência, os Estados Unidos e a Inglaterra, o que nós observamos, principalmente nos Estados Unidos, é um aumento da taxa de encarceramento em função do declínio do estado de bem-estar. Então, a tese é que, quando declina o bem-estar, as pessoas, por motivos vários, elas acabam se tornando mais vulneráveis. Vejam, não é exatamente que elas sejam criminosas que mereçam encarceramento, mas elas se tornam mais vulneráveis ao encarceramento e assim tem acontecido. É claro que, juntamente com os Estados Unidos, nós temos os países de corte totalitário, né, isso como a China e a União Soviética, a Rússia, agora a Rússia, não mais a União Soviética, mas no caso brasileiro é diferente, porque nos últimos 10 anos, 12 anos, nós tivemos uma melhoria das condições de vida. Não é isso? Ainda que o processo de melhoria das condições de vida esteja passando por uma crise atualmente, essa melhoria ela foi palpável. Eu não vou discutir o mérito que tenha sido por intermédio dos serviços, enfim, mas houve uma melhoria. Essa melhoria foi acompanhada de um encarceramento como nunca visto no caso brasileiro. Quer dizer, nós temos aí, mais ou menos, pelos dados que você deu, a gente tem um aumento de 74% da população penitenciária em 10 anos. Tendo São Paulo como principal motor, mais uma vez, é o motor, mas é o motor do encarceramento também, em condições como esta. Então, vivemos uma situação singular se comparado a outras realidades. E qual seria a explicação, professor, para essa diferença que existe no Brasil? Então, eu acho que há algumas hipóteses. Nenhuma somente consegue explicar o problema. A que eu partilho é a ideia de que houve uma diminuição da malha penal. Então, imagine que como numa rede de pesca, dependendo do tipo de peixe que se quer pescar, ou de camarão, essa malha vai encurtando. Então, imaginem que essa malha ela diminuiu o seu calibre, como se costuma dizer. E aí começou a encarcerar, porque o encarceramento também se tornou uma espécie de indicativo da qualidade do trabalho policial. Então, observem que isso é quase que um elemento constitutivo da nossa cultura, né, que foi se construindo dessa maneira, entendendo o quê? Que nós combatemos o que se entende com crime por intermédio do encarceramento. Então, políticos, as próprias polícias passaram a investir pesadamente na ideia de que o encarceramento é a solução.
É, mais uma vez, paradoxal, porque se vocês perguntamos para as pessoas, tem que prender mais? As pessoas dizem sim. E perguntam, se você acredita que a prisão recupera alguém? Não. Pergunta, as pessoas saem melhor da prisão? Não, eles saem piores, porque a prisão, aí essas coisas, né, de que é a escola do crime, que não estão errado, esse senso comum não está errado, e que é o escritório do crime. Então, é muito ambíguo, porque as pessoas querem que se resolva um problema se colocando as pessoas no lugar onde elas sairão, segundo a própria percepção delas, melhores para o crime. Então, fazendo uma espécie de curso intensivo para o crime. Então, é paradoxal essa visão da população, explicável, repito, por essa disposição cultural e política. Bem, esse é um dado. O outro é que nós tivemos um aumento desse total. O principal impacto é do tráfico, ou pelo menos do que se entende como tal, porque é o pequeno traficante. Né? Se as pessoas não sabem, quem define o que vai ser tráfico é o delegado de polícia e o pessoal que está no front. É bastante subjetivo, né? Absolutamente subjetivo, e eu diria que permite um conjunto de manipulações, porque você imagine, eu posso prender um cara com, isso é um fato, com um caminhão de qualquer coisa, de pasta base, sei lá, e dizer, olha, desqualificar enquanto tal. É difícil, mas pode se desqualificar enquanto tal. Posso pegar um jovem com 3 buchas de qualquer coisa e dizer, é traficante. Ele usava, fazia comércio, fazia mercancia com esse produto. Veja, é mais curioso ainda, porque o mesmo jovem, nas mesmas condições, se ele é pego com maconha é uma coisa, se ele é pego com crack é outra. Bem, as duas são drogas ilícitas, mas se criou em cima desta percepção de que o crack é algo muito pior do que a maconha. Sem discutir efetivamente se é ou não, e talvez seja, o fato é que o que vale é que são 2 drogas ilegais. E, no entanto, a pena para um e para outro, recentemente tive um aluno que fez uma pesquisa sobre isso, demonstrando como que, no caso das prisões por crack, todas as garantias previstas em lei são ignoradas pelo juiz, pelo Ministério Público e tudo mais. Então, há o tráfico aumentando esse encarceramento e há, por fim, nesse processo todo, nós não podemos esquecer isso, a prisão dá dinheiro. Pode parecer estranho introduzir esse termo, mas há uma questão econômica ou de política econômica fundamental. Imaginem que, pela média, um preso custa hoje, no Paraná, alguma coisa em torno de R$2.000 e um jovem preso, R$4.500. Se a gente olha as condições de vida dos presos, não é relativo a esse dinheiro todo que é aplicado. Então, tem muita gente ganhando dinheiro, ou seja, encarcerar é uma política econômica que dá dinheiro. Para vocês terem uma ideia, no Rio de Janeiro, o chamado rei das marmitas, que fornece comida para o sistema penitenciário, era um cara milionário que uma parte dos recursos que ele recebia era para financiar campanhas políticas. Então, essa é uma questão que fica, de certa maneira, muito embutida no debate, não obstante ela, por vezes, para mim, pareça um dos elementos determinantes na definição da política. Agora, professor, esse ambiente carcerário, as nossas prisões, elas também são conhecidas pela violência que há lá dentro. A violência é um fio que tece as relações dentro dos presídios? Então, muitos autores pensaram, principalmente que pautou esse tema de forma mais intensa ou de forma mais recortada, que é o Gershon Sykes, escreveu um livro chamado Sociedade dos Cativos, que começa dizendo isso. A violência nas prisões é estrutural. Ou seja, se ela é estrutural, ela como que estrutura as relações, todas as outras relações, ou vertebra todas as outras relações. Por que isso? A começar pelo fato, mais uma vez, sem discutir o mérito, ou seja, as pessoas merecem ou não estar presas, as pessoas estão detidas contra a sua vontade, repito, não estou discutindo o mérito, e submetidas a um regime que se chama, conhecido como coabitação forçada. Vocês imaginem que nós podemos, com uma certa margem de liberdade, escolher os ambientes que nós frequentamos, com quem nos relacionamos, enfim. Imaginem que na prisão isso não é possível, né? Então,
junte isso num ambiente em que e aí a violência se torna algo estrutural, exatamente porque tem que deter, segurar, impedir que as pessoas saiam, mas é uma violência que atinge, é uma espécie de luta de todos contra todos. Então, do agente penitenciário contra o preso, do preso contra os agentes, entre os próprios presos e as facções criminosas, de forma que todo mundo que entra na prisão se torna meio que como contaminado por essa violência. Quer dizer, eu fiz pesquisa em prisão e tinha esse sentimento e vivenciei, apesar dos curtos períodos, nem chegar perto do que os agentes, o pessoal do técnico administrativo vivencia, pude perceber o quanto essa violência acaba direcionando o nosso olhar, produzindo, dentre outras coisas, um tremendo desgaste emocional, um tremendo desgaste físico. Não é à toa que agentes penitenciários estejam ali como as categorias mais estressadas ou que vivem de forma mais intensa o mal-estar no trabalho. Então, sim, a violência é algo que estrutura e vertebra as relações e não há como ser diferente. Desde já, acho que esse é um tema que a gente pode continuar discutindo, mas não há como ser diferente. Agora, professor, qual que é o papel do Estado ao deixar que a situação continue dessa maneira hoje no país? Então, o Estado é o responsável pelas políticas públicas. Ou melhor, o sistema de justiça criminal é responsável pelas políticas públicas. Então, observem que dentro do Estado, o Estado não é uma unidade, não é isso? Ele, sim, tem uma unidade, mas no interior dele nós podemos ver aquilo que, por exemplo, um sociólogo, Bourdieu, chama de a mão esquerda e a mão direita. Há momentos em que a mão direita, que é a mão da repressão, digamos assim, e a mão esquerda, que é a mão das políticas públicas, brigam entre si. Então nós temos no interior do mesmo governo que hoje ocupa o Estado, posições que dizem assim, encarcerem mais, e outras que dizem encarceramento vai produzir mais danos do que benefícios, devemos rever isto. Então, por outro lado, o Estado, por mais que a mão esquerda do Estado venha dizendo isso, e muitos pesquisadores venham dizendo isso, a taxa de encarceramento continua crescendo. Aí começa um jogo de empurra, de quem é a responsabilidade. Ora, cai quase sempre nas mãos do judiciário, que é o responsável, né, a polícia diz assim, olha, eu estou prendendo que você está cometendo um ilícito, não é problema meu. O agente penitenciário diz assim, ó, quem te mandou para cá não fui eu, então o problema não é meu. Claro, isso tem muita relação com a forma como o judiciário pensa, mas repito, o judiciário pune muito, pune de forma absolutamente desigual, sim. Agora, isso faz parte de um complexo, por isso que a gente fala do tal do sistema, mas de um complexo no interior do qual nós observamos uma demanda da população por mais prisão. Né? Isso é muito curioso. Então, é como se não pudesse ser possível nós separarmos essas partes, assim como não é possível separar essas diferenças no interior do próprio Estado. Mas, é claro, as responsabilidades do Estado são enormes e, claro, isso indica que a mão direita tem cada vez mais peso no interior do Estado. Tem vencido a briga com a esquerda. Sim. O Novo Debate de hoje fala sobre a violência nos presídios brasileiros. Vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos. O mal está no ar. A gente entra aqui até bem e sai como se tivesse um elefante em cima. Isto porque a maldade aqui é muito grande. E não é por causa deste ou daquele preso, deste ou daquele agente. É que nem uma nuvem que fica em cima de todo mundo, que desce na gente, que abafa a gente. O trecho que acabo de ler foi dito por um agente penitenciário ao meu convidado, professor Pedro Bodet, durante uma pesquisa no ambiente prisional paranaense. O Novo Debate de hoje trata da violência nos presídios. Professor, como lidar com uma frase como essa enquanto cientista? Então, tratar objetivamente é boa, porque é uma frase que explicita muita coisa e diz, inclusive, de como condições objetivas
ou seja, precarizadas, estruturalmente violentas, produzem uma sensação, portanto, produzem uma subjetividade, que é esta do abafamento, da falta de perspectiva, né? Mais uma vez, o mal-estar, as condições, aquilo que se chama de a loucura do trabalho, né? Entre os agentes penitenciários é altíssima, altíssima, é uma das categorias com maior grau de comprometimento, inclusive levando, quer dizer, todo mundo faz isso, levar aspectos do trabalho para casa, mas no caso dos agentes penitenciários, esse processo é extremamente complicado, porque vocês imaginem, o agente penitenciário, e aí damos mais um passo aprofundando a discussão da violência estrutural. Não é isso? O agente penitenciário, ele, para poder controlar a prisão, ele de alguma forma tem que incorporar características da prisão. Ele tem que entender a linguagem que está sendo dita entre os presos e tudo mais. Com isso, ele acaba vivendo entre dois mundos, o mundo livre, o mundo da prisão, o mundo da lei e o mundo do crime, e tendo que administrar. Vocês imaginem que nós temos unidades que possuem 1.500 presos e grupos de mais ou menos 30 a 50 homens, agentes penitenciários, homens e mulheres, para lidar com o controle dessa população. Para fazer isso, ele precisa, de alguma forma, mimetizar-se, ele precisa, de alguma forma, parecer com o preso. Isso tem impactos monumentais para a família do agente penitenciário. Então, veja, é uma fala que revela o que há de objetivo e o que há de subjetivamente muito difícil, muito ruim e muito desagregador da vida, né, e das condições de trabalho. Uma outra frase que eu destaco aqui, professor, que também um agente penitenciário disse para o professor durante essa pesquisa é: para segurar cadeia tem que ser doutor em cadeia. O que essa frase mostra sobre o trabalho desses agentes e sobre a vida dentro dos presídios brasileiros? Então, ela revela alguma coisa de forma mais intensa do que acontece de forma relativamente recorrente em muitas organizações da área de justiça, da área de segurança pública. Por exemplo, no caso da Polícia Militar, nós temos os praças, que fazem o policiamento ostensivo nas ruas, e muitos oficiais que são de gabinete, são de cadeira, fazem uma pequena estágio na rua, mas muitos vão se distanciar, até por conta do tipo de função que se exige deles. O problema é que em função, e aí se aplica aos agentes penitenciários, que em função da forma como o poder está distribuído, quem está na frente fazendo ou segurando a cadeia ou botando ordem na rua, eles não são ouvidos. Ou melhor, é muito curioso porque esse é mais um ponto do desgaste dos agentes, porque eles estão lá no front, mas veem, no Paraná isso mudou um pouquinho, daqui a pouco eu falo sobre isso, veem quem está fazendo a gestão do sistema, um monte de gente, doutores, ou que se assim atribuem o título de doutores, que não tem experiência no sistema penitenciário. Então, há uma crítica dizendo, olha, essas pessoas não sabem de coisas fundamentais para manter o equilíbrio prisional, no entanto, eles acabam ocupando lugares de destaque, ou os lugares da gestão do sistema. No Paraná, isso tinha sido um pouco diferente, porque foi feito um concurso, ainda quando a doutora Maria Tereza Willi estava na Secretaria de Justiça, eu não sei exatamente como está agora, ela fazia um concurso e muitos dos que se tornaram diretores de prisão foram agentes penitenciários. Então, isso tem acontecido em outras partes do Brasil com um efeito positivo muito grande, mas sem resolver aqueles problemas estruturais sobre os quais eu falei. Agora, professor, o agente penitenciário está imerso nessa realidade, assim como o preso. Que olhar que o cientista traz quando ele vai até esse ambiente e volta para contar para a sociedade? Qual é o olhar do cientista? Então, se a gente, uma boa pesquisa, me parece, pelo menos do lugar de onde eu falo e das opções teóricas e metodológicas que eu fiz, significa compreender o que está acontecendo. Compreender o que está acontecendo significa indagar
aos atores que estão em interação, em concorrência e ou disputa, como são as suas vidas. É claro que nesse processo, e aí veja, eu quando comecei a fazer pesquisa sobre agente penitenciário, eu fiz a partir de uma provocação, porque eu fui um dia visitar uma determinada unidade prisional e os agentes disseram, pois é, você vai pesquisar preso de novo, porque ninguém pesquisa agente penitenciário. E foi com base nessa provocação que eu descobri que os trabalhos no Brasil eram quase que inexistentes e no resto do mundo também, e resolvi fazer uma pesquisa sobre os agentes penitenciários. O que eu pude aprender foi a importância de nós, durante qualquer pesquisa, entendermos o sentido que os indivíduos atribuem à sua ação e como eles explicam a forma como eles estão vivendo, o que significa a vida em uma determinada organização ou instituição para eles, né? Do ponto de vista pessoal, foi enfim, um aprendizagem maior sobre as muitas formas do humano e as muitas formas como o humano se constrói, se organiza, se estrutura. Claro que reforçando ou aprendendo o quanto a prisão... Eu tinha uma visão da prisão, depois que fiz essa pesquisa, eu passei a ver que era pior ainda do que aquilo tudo que eu imaginava. Falando de pior ainda, professor, existem fatores, aspectos ou características que tornam um presídio mais violento ainda do que ele já é por si só? Por exemplo, a questão da lotação. Sim, quais são os fatores que tornam esse ambiente ainda pior? 2. Precarização das condições de trabalho. Os agentes penitenciários dizem que para uma cadeia funcionar, ela precisa de comida, visita, jurídico e atendimento médico funcionando, né? Qualquer um desses 4 elementos, mas principalmente a visita, a comida e o jurídico. O que é o jurídico? É o pessoal que analisa se o preso tem condições de ter o chamado incidente da execução, então, ter comutação de pena, ir para a liberdade condicional. Se essas 3 coisas não funcionam, a visita, então a alimentação, visita e o jurídico, isso acaba produzindo um desequilíbrio muito grande e uma tensão muito grande no universo prisional. Então, a precarização que eu me refiro é essa, né? Então, se esses serviços não funcionam e os agentes penitenciários estão diretamente submetidos a essa relação, porque quem ouve se a prisão, escuta, e o meu direito, eu preciso de médico, eu preciso de alimentação e a minha família e tal. Quem trava essa primeira relação são os agentes, ainda que nas unidades tenham assistentes sociais, mas são os agentes que estão correndo as galerias, estão ali se relacionando com essas pessoas. A segunda, é claro, imagine, é a superpopulação, é a hiperinflação. Então, nós temos, o que houve no Brasil? Presídios cuja estrutura não mudou, o número de presos aumentou, portanto, aumentou o dinheiro envolvido nesse processo, porque isso aumentou, aumentando, portanto, o que? As tensões, os conflitos, e no caso brasileiro, não só no caso brasileiro, mas em todo o mundo se observa o surgimento de facções criminosas no interior das prisões. Então, esse é outro evento curiosíssimo, porque 75%, mais ou menos, são os dados do Ministério da Justiça, para minha cabeça eles não estão atualizados, é o pequeno tráfico, o furto e o pequeno roubo. Então, os crimes patrimoniais são a maioria deles, os crimes contra a vida são a minoria, algo em torno de 15%, por entre 10% a 15%, mais ou menos. Esse pessoal que cometeu pequenos delitos sobre os quais deveria se pensar penas alternativas à prisão, eles engrossaram, eles se tornaram massa que foi constituir o Comando Vermelho no Rio de Janeiro, que já é antigo, o primeiro comando da capital em São Paulo, que dominam hoje, utilizando para quem? Exatamente esses pequenos criminosos, que eu pergunto se efetivamente deveriam ser assim, taxados, para engrossar as suas fileiras. Então, a prisão, ela não só não conseguiu melhorar as pessoas, como conseguiu organizar o crime a partir delas para organizar o crime fora delas. Agora, professor, recentemente esse ano, né, o Paraná viu muitos casos de rebeliões em presídios.
A rebelião é a manifestação máxima da violência dentro desse ambiente? É a mais visível. É a mais visível, claro. Quando a gente vê os presos amotinados no alto no telhado do presídio, eventualmente jogando, sim, ela é como se o processo visível do que acontece cotidianamente nas prisões. E que a gente não vê do outro lado. Não vê, e aí isso forma uma espécie de espetáculo que, repito, é para dar visibilidade. E, mais uma vez, agentes penitenciários e presos estão certos de que só se presta atenção à prisão quando alguém está na ponta da faca ou quando vira um, aspas, espetáculo desta ordem. Quase sempre entendido pela população como, por que não vai lá, joga uma bomba e acaba com tudo? Não é isso? Então, mais uma vez, essa visão cruel, punitiva da cultura brasileira, que é mais ou menos semelhante em todas as classes sociais, ela se expressa nesses momentos. Agora, essa visão cruel, professor, me parece que ela não leva em conta o fato de que os presídios, em teoria, existem para que as pessoas se recuperem nesse ambiente. Existe saída para que esses ambientes realmente sirvam a esse propósito inicial, que é a recuperação do cidadão? Não, eu não acredito que a cadeia seja capaz de recuperar. Ela, no máximo, consegue intimidar algumas pessoas, no máximo, a não cometer um novo crime, repito, que se ela cometer um crime que merecesse encarceramento, para não voltar para lá. Isso acontece de forma muito residual. Quer dizer, a taxa de reincidência no Brasil é de 80%, não muito bem estabelecido, porque aqui a gente não tem uma triangulação dos dados, ou seja, quem entrou em outro presídio, quem morreu, enfim. Só quando esses dados estiverem aglutinados e o Infopem prevê esse tipo de coisa, é que nós temos uma visão mais ou menos correta. Essa é a taxa média no mundo inteiro. Então, a prisão não consegue melhorar as pessoas, como eu havia dito inicialmente. O que é possível fazer? Aplicar a prisão, porque se você me perguntasse assim, é possível uma sociedade sem prisões? Me parece que não. Mas é possível, sim, nós aplicarmos a prisão, a mesma estratégia que se aplica a doenças da droga-adição, por exemplo. Então, opor à voracidade carcerária da hiperinflação processos de redução de danos. Né? Então, quais seriam esses processos? Primeiro, diminuir a população prisional. Como é que se faz isso? Ampliando as penas alternativas à prisão. Isto, todo mundo sabe. O pior é que isso todo mundo sabe. Por que as pessoas efetivamente não aplicam? Porque existe um conjunto de barreiras, aspas, naturais para que isso aconteça. Mais uma vez, isso só pode ser explicado pelo fato de que este processo rende muita coisa para algumas pessoas. Rende grana, rende Claro, há aquela questão maior, há uma outra questão maior, não diria, mas que se equipara a esta, de ser uma espécie de profecia autocumprida para as classes ditas pobres, populares, dizendo assim, este aqui é o seu fim. Então, veja o que você faz com isso. Só que, de qualquer forma, isso também funciona de forma ambígua, porque se afasta um monte de pessoas, muitas daquelas que passam pelo sistema penitenciário ostentam o diploma de preso como algo que constrói a sua identidade, ainda que de forma negativa para o restante da sociedade, de forma muito positiva no interior da vida da prisão e do mundo do crime. Hoje se fala em redução da maioridade penal, professor, e isso vai mudar ainda mais essa realidade pode mudar ainda mais a realidade dos nossos presídios. A saída, então, não existe em curto nem em médio, talvez somente em um longo prazo? Quando se acena com a redução da maioridade, que eu não consigo ver outra coisa, má informação ou burrice, oportunismo e fisiologismo, né? Porque 87% da população desesperada em alguma solução, resolveram mais uma vez colocar nos jovens a culpa, isso é recorrente, né? Colocar nos jovens a culpa pelo grande mal social, sim, aponta para a intensificação desse processo e veja, nesse período todo aumentou a população carcerária e o que aumentou tanto quanto a população carcerária? A sensação de insegurança. É isso que nós
veremos acontecer. Quem lucrar com isso? Os mercadores do medo, aqueles que querem caçar direitos, que hoje a maioria que está no Congresso, enfim, em função desse processo, nós podemos esperar que os mercadores do medo ganhem cada vez mais espaço e consigam, pelo menos no curto prazo, implantar políticas mais retrógradas ainda, como é a da redução da maioridade. Professor, muito obrigada pela participação no nosso programa. Obrigado, eu que agradeço. O tema do Nuevo Debate de hoje foi a violência nos presídios. Você pode tirar suas dúvidas escrevendo para o e-mail que aparece na tela. No site nuevo.org.br você encontra mais informações e pesquisas científicas sobre violência. Obrigada pela companhia. Tchau!